Olá, sejam bem-vindos ao nosso módulo 2, a segunda etapa aqui da disciplina, hematologia básica. E agora, depois da gente fazer aquela introdução, né, sobre a origem ali do sangue, dos órgãos hematopoéticos importantes, né, agora eu quero destacar para vocês uma outra perspectiva aqui, que é dentro da atuação, do escopo da própria hematologia, né? Então, dentro do escopo, da importância da hematologia, né, nos exames, na identificação, diagnóstico, por exemplo, de anemias, de leucemias, né, dos distúrbios de coagulação, eu quero trazer para vocês agora um outro olhar, que seria a composição do sangue, né? Que a gente falou tanto lá dos órgãos hematopoéticos, né, que a medula é a fábrica do sangue e tal, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? O que seria essa composição do sangue? O que você imagina que seja a composição do sangue? Uma boa dica se eu disse para vocês que o sangue é um líquido precioso, é o líquido mais precioso, né? Se é o líquido, né, mais precioso que você tem no organismo, né? Então, o sangue vai estar dividido ali em partes, né? Nós vamos ter ali o plasma sanguíneo, né? Que vai ser aquela solução aquosa, uma mistura ali, né? Que a composição dele, né? Do plasma ali, vai ter água, né? Vai ter proteínas plasmáticas, nós vamos ter como albuminas, globulinas, né? Fibrinogênio. Nós teremos ali componentes como sódio, potássio, cálcio, glicose, aminoácidos, lipídios, hormônios, vitaminas e ainda gases como o O2 que circulam na pequena e grande, né, circulação ali entre pulmão, fazendo hematose, troca gasosa, não é isso? Então o oxigênio também circula. Dióxido de carbono também, quando há troca de gases, né? Muito bem, na respiração, no processo respiratório, que você aprende na fisiologia, por exemplo, né? Então, e aí o sangue tem todos esses componentes que eu disse para você aqui, né? Mas a gente tem alguns elementos figurados também, né? Então, além da parte líquida, que é o plasma, vamos falar dos elementos figurados, que são células específicas, né? Que corresponde ali aos outros 45% do volume sanguíneo. Porque nós falamos que lá atrás, né, a parte líquida são 55%. E a gente agora tem 45% compondo, né, os chamados elementos figurados. O que seria, professor, o elemento figurado? Que figuras são essas? Vamos falar sobre essas figuras aí, os elementos figurados, né? Vamos começar aqui pelas hemácias, ou glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, tá? Ou seja, tecnicamente a gente vai chamar de eritrócitos, né? Ou hemácias. Mas também você vai ver o nome chamado glóbulos vermelhos em vários momentos, ok? Então, quando você lê uma reportagem, o pessoal às vezes coloca lá, o jornalista coloca como glóbulos vermelhos, tá certo? Mas você vai ver em documentos técnicos, eritrócitos, né? Hemácias, você já vai ver isso aí, tá bom? Então, o que são isso aí? São células abundantes ali, responsáveis pelo quê? Primeiro, pessoal, eu falei que os gases circulam, né? E também nós temos um ativo importante chamado ferro, né? Que são captados ali para ajudar a fazer o transporte do O2. Então, o sangue, ou as hemácias, os eritrócitos, né? Especificamente eritrócitos, glóbulos vermelhos, eles vão ser responsáveis pelo transporte de oxigênio dos pulmões para fazer uma perfusão para os tecidos e do dióxido de carbono dos tecidos para os pulmões. Então, por isso que a gente vai fazer a troca gasosas, né? Então, lá no eritrócito contém hemoglobina, que vai ser rica em ferro. E o ferro é importante, porque ele dá que a hemoglobina vai dar aquela coloração vermelha para o sangue, tá? Quando você tiver avançado lá na frente em outros módulos, você vai ver que a gente trabalha ali essa parte no laboratório, né? Por exemplo, na hematologia clínica, para quem vai para os estágios, né? Vivencia ali a coleta, o esfregaço distendido, faz a lâmina, a gente percebe diferença, né? Entre reconhecer as hemácias, reconhecer os glóbulos brancos, que é o assunto agora, que é o próximo que eu vou dizer para você, que são os famosos leucócitos. A gente vai chamar de glóbulos brancos. Então, veja, já dividi aqui. Eu já disse que os glóbulos vermelhos eu chamo de eritrócitos, e aí, ou hemácias. E que os glóbulos brancos eu chamo aqui de leucócitos. Muito bem? Então, quem são os leucócitos? São os responsáveis, prioritariamente, né, pelo sistema de defesa, pelo sistema imune. Dependendo ali do que o organismo está sendo atacado, né, ou infecções, doenças, né,
E eles vão ser classificados ali em dois tipos. Nós vamos ter leucócitos do tipo granulócitos, ou seja, que possuem grânulos no seu citoplasma, é uma célula, tem citoplasma, tá? E os agranulócitos, que não tem grânulos, né? Então, granulócitos a gente vai chamar aqui de neutrófilo, eosinófilo, basófilo, e os agranulócitos nós vamos chamar de linfócitos, monócitos. Muito bem. O que você entendeu agora? Que os leucócitos, uma dica para você, é que eles têm núcleos, ok? Variadamente, citoplasma ali, e também os núcleos, ok? As hemácias, elas perdem o núcleo, então quando eles se tornam eritrócitos, a gente vai ver na linhagem depois, próximo módulo, não tem mais núcleo, tá bom? Então, as hemácias, eritrócitos não têm núcleo. Os leucócitos possuem núcleo. E ainda nós temos uma terceira linha aqui, tá? De elemento figurado, chamado plaquetas, que a gente vai dizer também que são os trombócitos, ok? São fragmentos celulares anucleados, certo? Que desempenham um papel crucial na homeostasia. Lembra que eu falei dos fatores de coagulação? Os trombócitos estão ligados a esse processo aqui, que eles interrompem, por exemplo, o sangramento, uma lesão vascular, formam um tampão plaquetário, e dentre essas funções ele tem ali de auxiliar o processo de equilíbrio, né? Muito bem. Bom, aí agora a gente entende que nesse processo, ou seja, nessa formação aí de elementos figurados do plasma, a gente tem algo chamado hematopoiese, ou hematopoese, né? Poiese também é correto, tá bom? Alguém já me perguntou, chama hematopoiese ou hematopoese? As duas formas, né? Mas vamos chamar aqui de hematopoese, né? Que é um processo contínuo ali, altamente regulado, né? E desenvolvido ali com a maturação das células sanguíneas, a partir de quem? Células tronco, tá certo? Células tronco de que forma? As hematopoéticas, ok? Então esse processo vai ocorrer ali em diferentes locais ao longo da vida. A gente falou sobre medula óssea, né? A gente falou sobre maturação no baço, tá certo? Então, quais as fases dessa hematopoese, ou seja, da formação desse processo de sanguíneo? Muito bem, são fases ali como mesoblástica, né? Fase hepática ou esplênica e a fase mieloide. Cada uma dessas fases tem características importantes. Por exemplo, na fase mesoblástica, ocorre lá no saco vitelino durante, né, as primeiras semanas de gestação, sendo a primeira fase da produção de células sanguíneas. Depois nós temos a fase esplênica ou hepática, certo? Que predomina no fígado, em menor grau, no baço do segundo ao sétimo mês de gestação, certo? Então veja, nós estamos num processo embrionário ali, fazendo com que a célula sanguínea esteja em alta produção pelo fator chamado hematopoese. E a fase mieloide, que é a partir do sétimo mês de gestação e durante a vida adulta, né, a medula óssea torna-se o principal local da formação do sangue, chamado hematopoese. Muito bem, se eu tenho esse processo, então vou ter células tronco capazes de fazer esse processo, ok? Hoje você já ouviu o conceito de célula tronco, provavelmente você vê que a tecnologia tem avançado bastante e as células tronco estão aí fazendo grande diferença, né? Muito bem, as células tronco hematopoéticas, certo? Vão ser células pluripotentes. O que são células pluripotentes? Principalmente encontradas lá na medula óssea. Elas são capazes de dar origem, né, à autorrenovação e dar origem a cópias de si mesma, certo? Fazer clone dela mesma, tá? Por isso, quando a pessoa tem um fator genético, uma doença genética, uma patologia que vem de origem genética, na verdade, a gente está replicando uma cópia com defeito. Então, pode ser que leve a uma patologia, uma doença genética. É por conta disso, porque isso está lá na origem hematopoética. Então, veja, nós temos distúrbios genéticos de origem hematopoética. Então, isso vem no tronco, vem na raiz, na origem, tá? Da célula ali. Então, as células tronco hematopoética são essas pluripotentes capazes, né? Lá na medula óssea, capaz de fazer cópia de si mesmo e gerar várias outras cópias delas. Depois nós vamos ter linhagens, nós vamos ter diferenças, que são as linhagens hematopoéticas, linhagem mieloide, linhagem linfóide. Eu vou falar delas no outro módulo, tá? Mas só para não confundir você agora. Mas a gente, então, vai ter a partir de uma célula tronco divisões. A partir dela, que é a pluripotente, nós teremos ali outras células, que vamos dar o nome para elas depois, tá? Muito bem. Então, uma visão geral, nesse módulo vai ser, o resumo desse módulo para você vai ser
a formação do sangue, os elementos figurados e a importância de um hemograma, por exemplo, olhando os elementos figurados, que são eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Muito bem, no próximo módulo irei detalhar com vocês. Até lá!